Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast, que é para ser um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade, e sou mãe de 2. E aí, antes da gente entrar na nossa conversa de hoje, o meu marido me lembrou que tem muitas coisas que eu esqueço de falar aqui que são importantes. Então, obrigada, Rê, por me lembrar. Queria convidá-los para seguirem o perfil do Mulheres Positivas no Instagram, Mulheres _positivas. Lá a gente está sempre divulgando novos episódios do Super Mulheres. A gente tem episódios às segundas-feiras no YouTube da Jovem Pan Entretenimento às 17 horas. Toda segunda-feira temos um novo episódio no ar. E qualquer tocador de podcast, também temos episódios novos. O mesmo episódio vai para o tocador de podcast às segundas-feiras, mas esse logo pela manhã. E por fim, no meu Instagram pessoal, @, a gente vai colocar aqui na barra, eu também tenho publicado bastante sobre cortes, recortes, reels dos nossos convidados. Então eu convido vocês também para acessarem o Instagram, o meu Instagram do Mulheres e do Jovem Pan Entretenimento. Bom, então todos os anúncios, os convites feitos, vou entrar de cabeça nessa história muito emocionante que temos para contar hoje. Quem vai nos contar essa história é uma das protagonistas dela, que é Daniela Petri, doutora Daniela Petri, que é reumatologista pediatra. Muito prazer e honrada em tê-la aqui comigo hoje, doutora Daniela. Muito obrigada, viu? Muito importante, porque eu falo que eu acho que é uma missão para eu poder compartilhar e alertar aí muitas mães, né? Então, eu já vou falar de que missão que ela está falando. Para quem já sabe, setembro é o mês de prevenção e conscientização ao câncer infanto-juvenil. E a Daniela, hoje ela está como Daniela, aqui como mãe também. Como mãe. Porque ela é mãe de 2 meninas lindas, uma conosco no estúdio, daqui a pouco ela vem dar um tchauzinho pra gente, a Júlia, que tem 11 anos, e a Laurinha, que tem 7 anos, não pôde estar conosco, porque ela está passando por o tratamento hoje, mas vamos pedir pra ela mandar um vídeo, um beijinho pra todo mundo conhecer a carinha dela, que é uma fofa. A Daniela fez o diagnóstico em março deste ano, de 2023, da filha mais nova de leucemia. Em março desse ano, né, Daniela? Foi em março deste ano, isso mesmo. Então, eu queria começar pelo diagnóstico. A diferença de que a própria mãe, como médica, olhar e descobrir que a filha mais nova está com leucemia. Então, contar um pouquinho sobre os fatos que antecederam isso e o seu sentimento ali nesse momento. Com certeza, assim, muitas mães falam, nossa, Dani, pra ti deve ser tão fácil, né, ser pediatra em casa, não deve levar os filhos no médico todo mês. Porque você era pediatra deles? Não era pediatra, tá bom, né, quando elas nasceram, tinha uma pediatra, com certeza, mas você sabe, né, aquele começo, a gente vai todo mês, bonitinho, como mãe, depois dos 2, 3 anos, você leva uma vez por ano, ou não leva, né, então você acaba vendo uma dorzinha de ouvido, eu já tinha um equipamento ali, já via na hora, né, uma gripe eu já tratava em casa, então realmente, assim, eu confesso que eu não estava mais levando no pediatra, eu estava sendo pediatra das minhas filhas, né? Até porque já estavam com 5, 6 anos de idade, né? Mas realmente, assim, o sentimento que eu tive com a Laura foi muito ali de mãe pediatra e reumatologista pediatra naquele momento, né? A Laura sempre foi uma criança super saudável, nunca ficou doente, numa máxima aquelas viroses da infância, né? Uma bronquiolite com 8 meses, né? Gripe e tal. E este ano, em março, ela nunca também teve dores, né, assim, dores nas pernas ou dores de barriga. É uma criança extremamente saudável, feliz, ativa, né, tanto a Laura quanto a Júlia. E em março a gente tinha ido no aniversário, num final de semana de uma das melhores amigas dela, a gente tinha brincado também, ela gosta de me acompanhar também na ginástica. Foi um final de semana super tranquilo, ativo, e no domingo à noite foi essa festinha de aniversário, que, né, a gente sabe que aqui em São Paulo tem aquelas festas com buffets infantis, então ela pulou um monte, pula-pula, dançou, não parou nenhum minuto. E quando chegou no dia seguinte, logo ao acordar, ela reclamou de dor nas coxas. Tipo, ai mãe, tô com dor nas pernas aqui, com dor na coxa. Quando ela acordou, era umas 6, 7 da manhã para ir para a escola. E eu, logo, obviamente, como mãe, naquele momento, eu falei, nossa, até eu queria estar dormindo um pouquinho mais, né? A gente chegou tipo 1 da tarde, 1 da madrugada, né? Em casa, meia-noite, 1 hora. Falei, não, filha, realmente,
descansa, hoje não vamos pra escola e amanhã a gente vê como é que ela ficou. E realmente ela ficou bem naquele dia, sabe? Depois passou a dor, ela brincou, tanto que terça-feira pela manhã ela foi pra escola, né? Isso foi num domingo à noite, na segunda ela não foi pra escola, na terça-feira ela já estava bem, ela foi pra escola. O único sintoma que ela tinha um pouco, que ela relatou, foi uma dor aqui nessa região da mandíbula, parecia tipo uma dor no ouvido. Eu cheguei até a examinar na segunda-feira, ouvidos normais, gargantas normais, né? Eu examinando ali, sem febre, em nenhum momento sem febre, e ela estava ativa, né? Ainda brincando, tudo. Quando foi na terça-feira que ela voltou da escola, eu também cheguei à tarde do consultório e eu percebi que ela não, abrindo assim a porta, as duas sempre vêm me abraçar, né? Aquele momento gostoso de mãe, chega, assim. E ela não veio, né? A Júlia veio, a Laura não veio, ficou quietinha no sofá e aquilo instinto materno deu muito forte ali, né? Alerta na hora. Alerta, poxa, né? Não tá com febre, nada, por que não levantou do sofá ali da sala para me abraçar? E obviamente como pediatra eu também, porque eu sempre... as dicas que eu dou no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais, de dicas de mãe pediatra mesmo, é mostrar isso, o lado de entender o lado da infância e o que não é o normal, né? Muitas mães se preocupam com a febre, né? Ai, meu Deus, meu filho tá com febre. Eu me preocupo quando a criança deixa de brincar, quando a criança tá prostrada, quietinha, tá sem febre, opa, alguma coisa tem. Porque com febre até a gente fica, né? Uma gripe. Às vezes pode até ser algo emocional, mas é um alerta. Mas é um alerta, sim. Seja uma dor psicológica, né? Emocional, ou uma dor orgânica com uma doença, né? Mas uma criança que ela não tá brincando, a criança ela é ativa, né? Você tem duas crianças pequenas, eles estão sempre ativos, sempre inventando coisa. Então, realmente, aquilo me chamou a atenção de ela não ter pulado e não ter brincado naquele momento comigo, né? E daí, obviamente, eu fui lá examinar ela novamente, coloquei termômetro, sem febre, daí fiquei mais preocupada ainda, porque daí meu lado pediatra já me alertou, poxa, tá sem febre, tá prostrada, né? Porque se tivesse febre, a gente sabe que quando a gente tá com febre, com uma gripe, dá dor no corpo. A gente tem que ficar até mais relaxadinho para conseguir se recuperar, né? Isso, né? A gente fica um pouco mais irritada, é aquela criança que chora, mais irritada. Você dá um antitérmico, a febre passa, a criança já tá pulando, já tá brincando, né? Ou já tá querendo comer, né? E eu percebi que ela continuou ali no cantinho dela. Então eu examinei novamente naquele dia, tudo normal, e me chamou a atenção, né, esse fato de ela, já fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, vamos ver se aparece alguma virose por aí, às vezes pode ser algum quadro viral que esteja incubando, né, ou de repente, como ela estava com aquele quadro de dor muscular, algum quadro reativo, porque a gente já estava com quadro de gripes, né, de influenzas, em março, abril, naquele pico, então poderia ser algum quadro reativo, né, que a gente vê muito dentro da reumatologia, dores musculares, após um quadro reativo viral, uma gripe, uma diarreia, em que a criança pode ter uma dor muscular, né? Então pensei que pudesse ser isso também, não me preocupei. E o que me chamou muito a atenção foi o fato de ela acordar realmente na madrugada, né? Deste dia para o outro dia, em que ela acordou às 4, 5 da manhã com dor nas pernas, né? Ela acordou falando, mamãe, eu não consigo levantar, tipo, não consigo ir no banheiro, era uma dor óssea, muito importante. E daí você trabalha com dor, né? Eu trabalho com dor e com reumatologia. Ali eu estava até mais como reumato, né? Que eu falei, nossa mãe, né? Essa dor que acorda de madrugada que eu ensino tanto, né? Sim. E daí eu fiquei pensando assim, como professora, a gente sempre fala dessa dor que acorda na madrugada, que é um sinal de alerta, né? Então, eu até quando o corpo tá relaxado, não deveria ter essa dor. Não deveria ter essa dor. Geralmente a dor que a gente fala que é benigna, aquela dor de quando a gente anda o dia inteiro, né? Eu brinco que quando a gente gosta de viajar, a gente bate a perna o dia inteiro para conhecer todos os pontos turísticos. A gente deita no início da noite, tem aquela dor no corpo. É uma dor boa. É uma dor boa, porque é uma dor por atividade física. Entendi. No início da noite, do relaxamento muscular, ok. Depois ela não vai te despertar de madrugada. Agora uma dor, né? Seja uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, que acorda às 4, 5 da manhã, é algo que o corpo está dizendo, porque a criança não está inventando, não é uma questão psicológica, emocional, né? A criança está em sono profundo, né? E a gente tem uma explicação para isso, né? Da dor óssea que acorda na madrugada.
Nesse sentido. E eu atuei muito como reumatologista pediatra ali naquela hora, na madrugada, às 4, 5 da manhã. Mas eu pensei muito como mãe também. Porque eu fui buscar um analgésico para ela, né? Que ela não estava conseguindo levantar. E logo, realmente, eu comecei indo pro local lá, né? Saindo do meu quarto para buscar o remédio. É bem incrível, né? A gente como mãe pediatra, né? Eu imagino que os pais médicos devem passar isso. Passou na minha cabeça rápido. Um quadro muscular, uma miosite viral, né, um quadro reativo, uma gripe que está incubando, uma leucemia. Passou isso pela minha cabeça às 4, 5 da manhã. Até uma doença reumática, né, Dani, que pode estar começando por aí. Mas daí eu falei, não, calma, Dani, você está agora como mãe. Não pense em coisas graves e ruins. Sim. Dá um analgésico e vamos ver como ela fica. Dani, mas sabe que agora com o Google, nós mães que não somos pediatras, Sim. não temos nenhuma especialização, a gente recorre ao Google e aí o Google nos entrega, às vezes, as situações mais graves. Sim. E aí, então, eu tenho percebido que muitas mães têm adoecido mentalmente com essas doenças, às vezes, comuns das crianças, sabe? Relatos de mães que ficam muito, muito, muito mal quando as crianças apresentam alguma coisa, porque já vão lá pro final da fila, né? Assim, nossa, é o mais grave dos quadros. Sim, isso é o problema hoje, né? A gente tem até o ChatGPT, né? Você coloca lá, febre há 3 meses, ele te dá todas as possíveis hipóteses. E se a mãe tá angustiada, obviamente ela vai pensar sempre que é o pior, né? Sim. Então ali naquele momento eu também pensei, poxa, será que é? Mas calma, não, eu na verdade até pensei, não, como mãe, assim, porque eu sempre levei a maternidade de uma forma muito tranquila. Tá. Então acho que também depende muito do seu maternar, né, de se você é uma pessoa ali mais tranquila em relação a isso, ou se você realmente é muito angustiada, né, até eu lembro que quando eu falava muito sobre a maternidade antes, né, da Laura, tinham alguns memes que a gente utilizava daquela a mãe no parquinho, né, com a criança, eu acho que todo mundo já viu, né, aquela mãe que tá incentivando, vai, sobe, pula, não sei o que, faz tudo, desce, e a outra, ai, desce daí, meu Deus, meu filho vai cair, quer colocar um capacete pra criança não bater a cabeça, né, então a gente tem esses dois tipos de mãe, aquela mãe que não deixa o filho fazer nada de super proteção, então eu imagino que para essa mãe realmente é muito mais angustiante quando ela lê no Google um diagnóstico diferencial que possa ser uma leucemia, ela vai pensar que é isso. Você era né? essa Eu era outra mãe, a mãe que tipo vai, vamos brincar, Legal. vamos andar descalço, tomar sorvete no frio, vamos, né, nada vai pegar, né, e de repente eu vejo que eu estava ali e pensando realmente em coisas mais tranquilas inicialmente, mas como médica me veio um diagnóstico diferencial de uma doença que acorda de madrugada, que é um sinal muito importante de alerta, né, para qualquer pessoa, eu imagino, né, não só crianças. Então... No dia seguinte, então, você já foi examinar, fazer os exames? No dia seguinte foi isso, no dia seguinte eu examinei de novo antes de ir para a universidade, ela estava normal, estava com dor, deu um analgésico, o meu marido na época ainda estava de home office, ele ficou em casa, e quando foi umas 11 horas, né, eu senti aquele instinto de mãe falando, tem alguma coisa errada, saí da universidade rapidinho para coletar exames, porque o meu marido realmente falou, Dani, ela ainda tá lá no sofá, quietinha, ela não levantou para brincar, nem para pegar coisa na geladeira, né, que ela adora comer alguma coisinha, então isso me fez realmente sair da universidade, não, agora eu vou coletar exames, tipo, chega, né, não é só algo viral, assim, eu preciso ter certeza que não tem algo mais grave por aí. Mas foi muito rápido, né, Dani? Foi muito rápido, foi. A percepção. A sua ação. Sim, foi nesse sentido mesmo. Obviamente, eu pensei realmente em leucemia quando eu pedi os exames, mas eu também pensei que pudesse ser algum quadro reativo, cheguei a pedir um painel viral, né, que a gente sabe que aqui em São Paulo a gente tem oportunidade de acessos a painéis virais, pensando que pudesse ser um quadro reativo, porque ela tinha ficado gripada umas 2, 3 semanas antes, e quando saiu esse exame negativo, umas 6 da tarde, já me deu uma dorzinha no estômago, porque eu falei, não acredito que o painel viral veio negativo, eu tava torcendo que era uma influenza, sim, né, porque daí era muito mais fácil. Sim. Era um quadro viral aí. A gente sabe que influenza faz muita dor muscular, né? Aquela dor da gripe que derruba, só que faz febre também. E ela não teve febre, né? Pensando agora retrospectivamente, realmente não fazia sentido ser. Mas assim, e quando veio à noite, né, que ainda não tinha saído os exames de sangue. Eu cheguei até, quando cheguei em casa nesse dia à noite, eu examinei ela novamente, porque ela continuava com muita dor aqui.
ela tinha uma manchinha no quadril, um hematoma no quadril, que também é uma suspeita quando a gente tem a leucemia, que eu posso falar mais pra frente. E eu perguntei, filha, mas que hematoma é esse no quadril, né? Você geralmente não bate, são mais aqueles no meio da perna de criança que brinca sempre. E no quadril realmente é um local que chama atenção. Ela falou, não, eu bati aqui ontem na escola. Então eu falei, pode ter sido realmente, né? Porque é bem na altura do quadril. Então, mas assim, me chamou a atenção naquele momento. E eu examinei novamente, o exame físico todo normal, mas ela com muita dor. Ainda, com muita dor óssea, né? Uma dor aqui, já tinha uma dor aqui também na região external, na clavícula, uma dor no quadril muito importante, as dores nas pernas. O analgésico não passava essa dor. E quando foi umas 9 horas da noite, eu abri esse hemograma e realmente já tinha ali 33% de blastos, que é uma célula que é produtora de sangue, do nosso sangue, né? Das células de hemácias, né? Glóbulos brancos, plaquetas de defesa do nosso corpo, na medula óssea. Enquanto a gente encontra ela dentro do sangue periférico, né? Quando a gente faz o exame na punção, isso significa que realmente está errado, porque é uma célula que não é para estar em grande quantidade no sangue. E né? aí está dentro da medula, né? Essa informação que você acabou de nos dar, que você leu na hora do exame, já é uma informação que fala câncer? Ou seja, naquela hora você já sabia. Na pediatria é um resultado muito crítico. A gente é obrigada a descartar a leucemia, né? Então, assim, 99% de chance de ser leucemia, 1% de ser alguma outra coisa que não fosse, alguma coisa hematológica, claro. Você estava na sua casa? Estava na minha casa, eram umas 9 horas da noite, por aí. Eu abri abrindo o computador, que nem exames de sangue de um paciente, né? Que eu costumo ver também à noite, abrindo lá o laboratório, e de repente eu olho, até nem acreditei, assim. Eu olhei, sabe quando você amplia o exame, assim, né? Eu falei, gente, será que eu tô vendo certo? Porque o resto estava tudo normal, né? Não tinha muitas alterações significativas. E era 33% de blastos. E a primeira coisa que eu fiz foi realmente, assim, abriu o meu mundo. Eu lembro que até, assim, ficou a visão meio turva. Eu entreguei para Deus, né? Porque eu tenho muita fé. Eu acho que isso também me sustenta, né? Me faz até estar aqui hoje. E eu falei, não, você é o nosso pai, né? Eu não sou a mãe sozinha, né? O Deus é pai de todo mundo. E eu falei, olha, eu vou te entregar a minha filha. A partir de hoje ela é nossa, é sua, né? Ela sempre foi, claro, mas hoje você vai dar conta, porque eu não vou conseguir segurar esse barco sozinha. E você vai dar conta de mim também. Vai dar conta de mim também. Na verdade, eu nem pedi pra mim. Sim, você vê como mãe, a gente não pede, né? Sim. A gente esquece da gente, é muito difícil. Eu pedi realmente pra minha filha naquele momento. E eu fui correndo chamar o meu marido, e o Pedro, ele é engenheiro, ele não é médico. E quando eu cheguei pra ele, eu comecei a gritar, Pedro, blastos. E ele, oi, o que é isso? Tipo, bem leigo, né? Porque, você obviamente... tinha falado pra ele da sua suspeita? Não, em nenhum momento. Então foi uma surpresa pra ele, então. Porque eu também não queria acreditar, né? Eu tava apostando ser um quadro, virar um quadro benigno, né? Eu não queria acreditar que fosse, né? E ele falou, mas Dani, o que é isso? Daí eu falei, leucemia. E comecei a chorar desesperadamente, assim. Foi bem caótico, assim. Eu chorei muito. Porque, assim, aquela coisa que o pessoal fala, né? Quando descobre um filho com câncer, né? Até graças a Deus que hoje se fala muito sobre isso, né? Porque antigamente a gente sofria muito silêncio, né? Então é como se você abrisse um túnel assim e você caísse, uma montanha-russa que você só vê a queda, e quando você acha que vai parar, abre mais um chão e tem outro escorregador lá embaixo, e quando você vê, você tá mais lá embaixo ainda, sabe? Então foi uma dor muito terrível, assim. O momento do diagnóstico para mim foi bem, bem difícil. E por um lado tem toda a vantagem de você ser médica, pediatra, saber o que está acontecendo um pouco mais, né? A mãe que entra no escuro total. Mas por outro, você sabe tudo que pode acontecer. Acho que foi mais difícil, sabia? Porque eu você acho que não tem ninguém ali para te dar um apoio e falar assim, olha, né? Começam aqueles percentuais que a gente vai acreditando sempre no percentual, mesmo que às vezes são percentuais mais baixos, um especialista ali que também muitos têm uma parte muito humana, né? Os médicos, para nos entregarem um diagnóstico como esse. E ali era você com todos os números na cabeça. Foi isso que eu também realmente fiquei bem chateada até comigo mesma depois. Porque ninguém me preparou, né?
para me falar quando eu lido com doenças crônicas, né? E com doenças realmente que não tem cura. E eu preparo para dar esse diagnóstico para a mãe sempre de uma forma muito positiva. Tá. Né? O seu filho vai ter esse nome da doença para sempre, mas ele vai ter uma vida normal, vai para a escola, ele vai brincar, vai casar, ter filhos. Né? Então sempre mostro o lado positivo quando eu dou um diagnóstico, né? Naquele momento de dor para a mãe que recebeu um diagnóstico, mesmo que seja de uma amigdalite ou uma pneumonia que interne, é um desafio, é um diagnóstico, né? E depende muito. É como eu falo, às vezes para a mãe uma febre pode não ser nada, mas para outra mãe a febre é a pior coisa do mundo, né? Uma cólica. Sim. Então a gente tem que acolher a mãe sempre. Você teve um dos seus textos, porque a Dani hoje faz um trabalho de conscientização no Instagram dela, que a gente vai deixar aqui, depois convidar todo mundo. Dicas de mãe pediatra. Dicas de mãe pediatra. E eu acompanhei muito, né, desde que a gente começou a trocar os textos, e você falou agora do seu marido, e tem uma frase dele que serviu muito para esse momento, mas serve para tantos outros que eu queria colocar aqui, até para a gente entrar um pouco nessa questão familiar, de como cada um lidou. Ele falou: você não precisa aceitar, você não precisa se acostumar, mas você precisa se adaptar. Isso é muito bonito, porque a gente, com um desafio como esse, a gente precisa se adaptar para resolver, principalmente como mães, que os nossos filhos se modelam na gente. Então como que minha mãe tá hoje? Então bora, né? Mas aceitar algo assim, eu acho que quando ele fala isso, não precisa aceitar o que você falou, minha filha pode ter uma condição normal de vida, tal. Então se adaptar a essa situação. Sim. E o Pedro, o seu marido, sempre parece que foi mais prático, né? Muito. Tem a questão da planilha que você coloca, que ele naquele momento então já mapeou quais seriam a cronologia. Então vamos falar um pouquinho agora de como o pai lidou e depois como as suas filhas, como foi contar para suas filhas, porque primeiro foi com o pai, né? Sim, com certeza. Naquele momento que eu falei para ele que era leucemia, ele falou: calma, né? Calma, a gente vai dar tudo certo. Ele me apoiou de uma maneira incrível, né? A gente sempre foi muito unido. Eu acho que a doença, inclusive, une mais o casal. Você tem uma base forte de relações. Infelizmente, a gente sabe que existem muitas separações no meio de doenças, seja agudas ou crônicas, né? Infelizmente, eu sei de muitos relatos de mães que foram abandonadas. Isso que eu ia falar, muito principalmente o homem marido, que né? sai. Ele sai porque ele não aguenta aquele sofrimento, aquele tratamento. A mãe também fica muito em função do filho. Ele não consegue assumir e dividir ali as funções, né? Eu acho que a participação do pai é muito importante. E o Pedro, eu acho que pelo fato também de ser leigo, né, de ser engenheiro, ser muito prático, ele não tinha aquela minha visão como pediatra, que quando você faz uma residência de pediatria, você passa por todas as especialidades, né? E eu passei um mês durante a residência no setor de oncologia, e há 20 anos atrás, o tratamento realmente com atraso, a gente queria a cura, né? Apesar da cura ainda não chegar a 90% como é hoje, ela chegava em torno aí de 60%, 70%, mas a gente tinha muitos efeitos adversos. Então, em nenhum momento eu duvidei que a minha filha não ia ser curada. Né? Eu sempre achei que ela ia ser curada, mas eu sabia que o processo ia ser muito difícil, porque me veio toda a mente aqueles meus pacientes com mucosite, aftas por conta da rádio e quimioterapia, as dores, as infecções, as neutroponias. Isso que me assustava muito, me machucava muito, né? O fato de ser carequinha, o fato de não poder ir para a escola, as internações prolongadas. Eu falei: meu Deus, como que eu vou conseguir passar por tudo aquilo que eu já acolhi uma mãe quando eu era pediatra residente, né? Mas é uma informação que eu não tinha. 90% então é possível curar. Sim, hoje em dia é mais de 90% a cura da leucemia quando diagnosticada precocemente. Né? Que foi o caso da Laura. Que foi o caso dela. Só voltando ainda ao Pedro, né, da planilha, foi muito engraçado porque ele faz gestão de projetos, né? Ele é PMO, assim, ele coordena vários projetos ao mesmo tempo. E eu só pensava nisso: meu Deus, como que eu vou aguentar, né, durante todo esse processo? E são 2 anos e meio, né? Isso também eu acho que é importante falar, porque a leucemia infantil tem vários tipos, né? A gente fala que a leucemia é o nome, mas a gente tem um sobrenome, que seria se é tipo mieloide ou linfóide, né? Que é o caso da Laura, se é aguda, se é crônica. Tem também outros tipos de câncer infantil, né? Como você falou, esse mês é o mês da conscientização. Então a gente também tem neuroblastoma, retinoblastomas, tem os cânceres de tumores de sistema nervoso central,
cerebral, tumores ósseos. Então, para cada tipo de tratamento, a gente tem um tempo ali de químio, de radioterapia, que muitas vezes é diferente do adulto, né? Então, é um tratamento que muitas vezes pode durar 2, 3 anos, pode durar um pouco mais por conta das intercorrências. Então, eu sabia que ia ser um processo difícil. Ele não sabia disso ao receber o diagnóstico, né? Então, ele montou uma planilha, depois que a médica nos fez o diagnóstico, nos confirmou, nos explicou como ia ser aquele tratamento durante os próximos 2 anos, 2 anos e meio. E ele já quis planilhar como se fosse assim... Cada um lida do seu jeito, Cada um do seu jeito. Então, todas as fases planilhadas. Eu falei, Pedro, medicina não é engenharia, não é exato, né? O que vai acontecer? Vão ter intercorrências, vão ter infecções, né? E realmente foi isso que aconteceu, né? A planilha dos primeiros 2, 3 meses ali já caiu por água abaixo nos primeiros meses. E a gente brinca até hoje sobre isso, né? E daí ele sempre dá a defesa dele de calcular os riscos, que tem as adaptações dos projetos. Então, tudo faz parte. Então, a gente consegue levar muito de uma maneira mais leve, né? Em relação ao diagnóstico da Laura, realmente foi bem difícil, porque ela sabia o que acontecia, o que estava acontecendo, porque, como você disse, eles refletem a gente. Eles olham sempre nos nossos olhos, né? Qualquer momento, assim, eu falo para os meus pacientes, né, para as minhas famílias, é como se você estivesse recebendo um assalto ali. A criança, ela vai reagir como você for. Se você passar segurança para eles, né, agora se você se assustar, levar um susto, obviamente que o ladrão vai te atirar ali, porque todo mundo ficou apavorado. Então você tem que manter a calma e muita segurança, porque o seu filho precisa disso. Uma vez eu estava falando sobre isso com meu marido e eu explicando para ele, né, como era, porque quando a gente tinha alguma discussão, mesmo que com eles pequenos, uma discussão sem violência, algo você já percebia que desestabilizava ali. E aí eu falei para ele, sabe quando a gente tá num avião e aí começa a turbulência e você olha para a aeromoça? Sim. Se a aeromoça sentou com cara de choque, pode preparar. Que deu ruim, né? Agora, se ela tá ali andando, indo pra cima e pra baixo, você dá uma relaxada. Eu acho que nossos filhos são um pouco isso, né? Muito isso, porque pra eles, os mais importantes ali é a mãe e o pai, né? Ou é a avó, o tio, é quem tá ali, o cuidador, né? O próximo. Então, a gente sempre mostrou pra ela essa questão da segurança, mas não tem como. Ali naqueles primeiros 3 dias ali do diagnóstico, inclusive no primeiro dia que a gente ficou praticamente o dia inteiro ali no pronto-socorro até... No dia seguinte, ou seja, você descobre na 9, 10 da noite. No dia seguinte você a gente acorda vai pro hospital. ela e conversa com ela. Antes você... Não, a gente vai direto pro hospital. Ah, tá bom. Filha, vamos tirar tua dor, vamos tá para o hospital e descobrir o que é. Né? A gente não falou para ela o que era. Mas ela via que, do jeito que eu estava, né, em choque, chorando, a minha médica maravilhosa, a doutora Lúcia ali, a oncologista pediatra dela, né, eu já conhecia pela universidade. Quando ela entrou naquele quarto de pronto-socorro, eu nem falei nada, eu só abracei ela e comecei a chorar desesperadamente, porque eu já sabia que era leucemia, né. Então, assim, eu até me arrepia, assim, eu hoje. Também. Porque eu só chorava. E daí depois ela falou, calma, Dani, vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. Ela fez o papel. Ela fez o papel de acolhimento, que eu precisava tanto, né? E ela me acolheu e começamos depois, né? A questão da anamnese, de perguntar as histórias clínicas. Então, imagina a sua filha, 17 anos, vendo a sua mãe chorar desesperadamente. Algo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Deve passar algo na cabecinha deles, com certeza, que deve ser algo muito grave, né? Ou não, mas alguma coisa minha mãe tá sofrendo porque eu estou sofrendo, né? Era mais ou menos isso que eu via nos olhos dela. Então, assim, nos primeiras semanas eu chorei muito. Eu tentava não chorar na frente dela, né? Tanto que até eu fiz um post um dia sobre o choreiro, porque eu chorava muito no banheiro, né? Eu até falo que o banheiro é um lugar santo dos hospitais. Em casa, no chuveiro. Quantas vezes já chorei no chuveiro? Não é? Eu acho tão bom chorar no chuveiro. Muito bom, porque daí e o barulho também da água, então às vezes parece uma cachoeira, né? Eu dou essa dica muito para as mães de primeira viagem, assim, de recém-nascido, aquele choro agudo, incontrolável do recém-nascido. Vai, toma um banho relaxante, põe uma musiquinha, relaxa e volta tranquilo pro teu bebê, porque o bebê sente, né, essa angústia ali da mãe não sabendo o que fazer com ele, primeiro filho, né, aquela coisa mais ou menos assim. Então tentava não passar isso para ela. Mas imagina, né, ela é esperta, as crianças são muito espertas. Daí uma amiga nossa foi visitar e ela falou, a mamãe quando vai no banheiro ela sempre chora.
né? Então, tanto que ela chama a mamãe vai no choreiro e ela sempre chora, que era a associação do choro com o banheiro. Para ela, a mamãe ir pro banheiro era a mamãe voltar de olho inchado, chorando. Sim. Então, eu preferi contar a verdade para ela, no sentido de parar de chorar. Tá. Eu falei, não, calma. Tipo, eu sou a única mãe que ela tem, eu preciso ser forte. Senão, como que a gente vai conseguir nos próximos 2 anos se eu continuar só chorando? Né? Aquele momento que você fala, não, agora eu tenho que parar, porque ela, né, a minha amiga pergunta como a mamãe tá, ela fala, a mamãe só chora, né, eu não quero que ela tenha esse sentimento. Mas também, por um outro lado, Dani, você precisou chorar muito ali, ainda né? choro. Sim, sim. Eu entendo que às vezes a gente tem que se reorganizar, mas o choro é um alívio do corpo, o seu corpo tá em alerta, né, o tempo todo, tô aqui protegendo minhas crias, porque ainda tem Júlia, com todas as outras questões, e aí, chora um pouquinho, volta. Isso, é como se fosse um energético, assim, energético, né? Sim, você vai e te dá um up, assim. Então, naquele momento, pelo menos eu tentei me controlar para parar de chorar, passar segurança para ela. E logo na semana seguinte, quando começou a quimioterapia, a gente ainda não tinha falado a palavra câncer. Tá. Ela só ouvia leucemia. Quando entrou a quimioterapia, a nossa médica, ela deu um livro também muito, muito importante, que é de uma ONG, Beabá do Câncer, né? Que ele tem um abecedário. O livro chama Beabá do Câncer? Beabá do Câncer. Tá. Depois até posso passar para vocês. É um livro que tem os abecedários com tudo que envolve a questão da quimioterapia, da leucemia, do câncer, dos hospitais, da nova rotina da criança ali, né? Em relação a acesso, né? Centro cirúrgico, anestesia. E ele, de uma forma muito lúdica e simples para a criança. E eu lembro que a gente começou a ler alguns assuntos, eu cheguei a ler sobre leucemia, ela falou, mãe, esse eu não quero ler ainda. Tava correndo a quimioterapia, a gente tava deitadinha juntas, daí a gente foi ler algumas coisas diferentes, tipo, tinha a questão do papagaio, né, que é onde o menino faz xixi e tal. E daí ela, depois que tava correndo a quimio ainda, eu voltei ela falou, mãe, agora eu gostaria que você lesse de leucemia pra mim. Porque ela ouvia falar, né? Assim, a gente falava para ela. E lá ele fala, é um tipo de câncer infantil. Foi a primeira vez Foi a primeira vez que ela sabia que era um câncer. Ela falou, mãe, mas eu tenho câncer. E ela colocou a mão na cabecinha e falou, e com o cabelo, né? Ainda que o cabelo demorou uns 2 meses, mas o meu cabelo vai cair, então. Primeira coisa. Foi, daí aquele momento eu desabei, assim, né? Internamente, obviamente. Porque foi bem difícil pra mim, assim, naquele momento, porque eu falei, sim, filha, você tem câncer, a leucemia é um tipo de câncer na infância, né? Mas não importa se tem câncer, se o teu cabelo vai cair, importa que a gente tá tratando, que tem cura, que você vai sair daqui curada, e se o cabelo cair, a mamãe te ama com cabelo, sem cabelo, a mamãe te ama, né, com machucado, sem machucado, com um pé, sem um pé, a gente te ama independente disso. Né? E o teu cabelo vai voltar, ninguém fica sem cabelo para sempre, né? E depois, assim, a gente até levou isso de forma lúdica, né? Porque como o meu marido já é mais velho, o cabelo tá caindo também, ele falou, o meu não vai voltar mais, o seu já tá crescendo, o meu ainda não, eu já tô ficando calvo. Então a gente usa muito essa questão lúdica para ela ver que é normal da natureza. Mas realmente foi o primeiro impacto que ela descobriu que ela estava com câncer, foi nesse momento, tanto que é um dos posts que eu até fiz e fixei, porque como ela entendia que câncer poderia cair cabelo também, né? Porque hoje a gente fala que hoje é muito, eu acho até importante, porque as pessoas falam sobre isso nas redes sociais, né? Eu lembro quando eu contei pra Júlia, falando do diagnóstico, né? O meu marido, a gente fez o diagnóstico no dia 8 de março, foi quando eu abri o hemograma, que foi numa quarta-feira. No dia 9 de março, a gente ficou o dia inteiro no hospital, eu fiquei na admissão e eu falei, Pedro, você vai falar pra Júlia, não quero que minta. É muito importante contar a verdade, porque tem muitos pais que escondem, né? Da própria filha, ou dos irmãos, ou até da própria família. Porque... Às vezes a gente não confia que eles têm a resiliência. Isso. Isso, as crianças têm uma resiliência, uma adaptação muito maior que a nossa. E eles sabem muito se adaptar ou até entender do jeito deles, né? Então, para ela foi muito importante saber que tinha câncer, que é o cabelo e que não ia cair. Nesse momento, né? ela chorou?
Não chorou. Ah, não chorou. Não chorou. Ela não chorou. Ela nunca ficou revoltada com a doença dela, não. Eu acho que isso faz muito do nosso processo, Uau. sabe? Eu acho que a revolta também é muito de fases da infância, né? A gente vê que na adolescência é muito pior. Tá. Porque eles já entendem mais. E sair do convívio social ali do adolescente com os amigos, né? Não sair, não ser um adolescente normal que vai pra escola. Que É tem mais que duro. Eu acho que é muito mais duro do que para uma criança de 7, 8 anos. Eu imagino que sim. E voltando pra Júlia, eu falei, Pedro, você vai chegar em casa e vai contar. E ele contou mesmo, né? Ela tá com leucemia e tal. E a Júlia falou, mãe, mas pai, tipo, leucemia eu vejo direto, dancinha de pessoas que tiveram leucemia e estão curados. Porque do jeito que a mãe chorou, eu achei que era uma doença terminal, né? Tipo, porque eu chorei de um jeito, parecia que a minha filha tinha morrido, assim, né? Porque é um diagnóstico que você recebe um filho com câncer. Sim. Né? E eu ainda com os meus fantasmas como pediatra, né? De tudo que ia vir pela frente. Então, realmente, para mim foi bem difícil. E a Júlia até me surpreendeu nesse momento, falando, não. Eu já vi alguma coisa disso. E que elas estão bem, estão ali até Isso. dançando. Então, eu acho que também é importante essa visão da criança. Porque até nos ajuda também a compreender a nossa dor e nossos medos, né? Então, acho que isso foi muito importante. Por isso que eu falo tanto sobre isso desde o início, né? Porque eu acho que é importante a gente convida elas, né, a falar. Inclusive a própria Laura. Laura ajuda muito nos vídeos. A Júlia, inclusive, me deu muito colo, né? Quantas noites eu chegava chorando do hospital e ela me dava colo, me acolhendo, a minha filha agora com 12 anos, né? E também, assim, a própria Laura, porque ela, com a forma resiliente de ser, ela toma um remédio ali que ela sabe que é ruim, ou ela vomitou por conta de uma químio, na hora, depois que toma um remédio, ela já tá lá pintando, já tá lendo um livro, já tá brincando, diferente de um adulto que a gente provavelmente ficaria curtindo aquele diagnóstico, aquele sofrimento. Então, tudo a criança mais é muito lúdico. mais lúdico, muito mais, menos sofrido, eu acho, assim, sabe? A gente precisa aprender com eles, né? E ao longo desse processo, teve até um dia que você fez um post, não bastasse o câncer, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre os dias, não os momentos, mas os dias que foram mais desafiadores até aqui. Sim. Porque a gente é o câncer, né? Já não bastasse o câncer, né? Isso eu acho que é muito importante também. Porque eu, como pediatra, eu sabia das complicações que poderiam ter, né? E a minha filha, ela teve 2 choques anafiláticos durante o tratamento, que eu não esperava, naqueles meus primeiros fantasmas, né? Quando eu recebi o diagnóstico. Então, você pode explicar o que é o choque anafilático? Claro, o choque é, por exemplo, a pessoa que come um camarão e de repente sente a falta de ar, fecha a garganta, né, começa a ter aquela coceira e você tem que aplicar adrenalina imediatamente, porque senão a pessoa pode morrer ou ficar com sequelas, né, neurológicas, porque falta oxigênio para o cérebro, né. Então a Laura, ela teve o choque durante a químio, porque a gente sabe que a própria químio também, dependendo de cada paciente, cada criança e cada paciente reage de um jeito, né. E ela teve esse primeiro choque numa das químios, com hipotensão, ela chegou a passar mal, de desmaiar e cair a pressão, que é um dos sinais também, além da falta de ar. E num outro momento, depois de 2 meses, da coceira da garganta e de faltar o ar, e ela ficar vermelha e a gente entrar naquele desespero. E a minha sorte que nos 2 era ambiente hospitalar, então foi tudo muito rápido o processo e ela ficou bem sem sequelas, né? E eu lembro que na hora, assim, meu marido até falou, nossa, Dani, nunca te vi agir como médica, né? Você foi muito rápida ali naquele momento, porque eu estava ali na sala com ela, né, no quarto, eu fui a primeira pessoa a perceber os sinais de choque, já corri, chamamos a enfermeira, os médicos, e que fizeram a adrenalina. Então, assim, naquele momento, realmente eu estava muito firme, assim, né? E no dia seguinte eu... Sabe quando cai a adrenalina? Sim. Você cai assim, né? Eu acho que toda mãe já deve ter passado por isso. E a gente fica... E daí realmente eu senti as dores, né? Eu tive até levei isso depois para o psiquiatra. A questão do luto.
Porque, como eu falei já muito sobre isso, a minha filha ela não vai no hospital e faz uma cirurgia de apendicite e volta para casa e nunca mais vai aparecer no hospital. Ou internou uma pneumonia, toma antibiótico, tratou e depois nunca mais vai voltar. Não, são 2 anos. Então é praticamente toda semana nos primeiros meses internada, são internações às vezes prolongadas, ou a cada 15 dias, depois já espaçando um pouco mais, mas é praticamente toda semana no hospital. É uma nova rotina. É uma nova rotina. Então é um luto. Faz parte. Faz parte. É o luto daquela vida que vocês Daquela conheciam. vida que você tinha, né? Sim. E eu fiz um post uma vez sobre isso, até comparando com o luto da maternidade, de quando você tem o primeiro filho. Sim. Você nunca mais vai ser aquela menina solteira ou casada sem filhos, né? Você vai ter uma nova vida. Sim. Com aquela criança, que é maravilhoso, mas a mãe, eu até falo que toda mãe tem uma depressão pós-parto. Sim. Algumas só com baby blues, outras com uma depressão profunda, mas todo mundo fica triste com aquele bebê que você não sabe o que faz naqueles primeiros 30, 40 dias. E a despedida da mulher. E a despedida da mulher, Sim. né? E de repente você tá ali 3, 4 meses em função de um filho, de uma criança. Então é muito difícil até essa adaptação, né? E realmente o luto de um diagnóstico para uma mãe é mais ou menos isso. Você tem que se adaptar àquilo que o meu marido falou, né? A gente não precisa aceitar, mas a gente tem que se adaptar àquela nova rotina. E como a comunidade, a escola, até os seus colegas em volta acolheram? Porque hoje a gente tem números expressivos, né? Tem muitas crianças que estão passando, enfrentando alguma doença, algum tratamento. Você sente que a sociedade está preparada para acolher famílias, principalmente no caso da sua filha, que, por exemplo, tem a perda do cabelo, tem que se sair, né, toda semana. Como você vê isso, Dani? Então, infelizmente, sinceramente, não. Tá. Eu não acho. Eu acho que a gente ainda está muito aquém da humanização, né? Tanto dentro do hospital quanto fora, Tá. né? Em relação a questões de crenças, de mitos e de acolhimento. Né? Eu conheço várias mães, depois que eu descobri o diagnóstico do câncer da Laura, né? Mães também de filhos oncológicos, com filhos em tratamento de câncer, em que, infelizmente, nem as próprias empresas conseguem entender. Eles dão um mês de férias para uma mãe que trabalha, né? E um tratamento que dura 2 anos, e no mês seguinte ali do diagnóstico que acabou as férias, a mãe tem que continuar trabalhando numa cama do hospital com um notebook, a criança vomitando do lado e ela em reunião, porque ela não tem de repente um marido, não tem alguém para ajudar, para poder rodiziar com ela, e as empresas não entendem que seu filho tem câncer, né? Não existe assim um acolhimento em que você possa, olha, uma lei, né? Eu até brinco hoje com uma bolsa, né? Uma bolsa mãe com filho com câncer, tipo Bolsa Família, alguma coisa que essa mãe possa se sentir acolhida naquele momento, para não ter que se preocupar com finanças, né? Infelizmente a gente tem muito câncer também no meio da população mais vulnerável, né? Que tem que trabalhar e que não tem recursos. Então eu já entendo muitas mães que fazem Pix quando os filhos ficam doentes, né? Fazem vaquinhas com filhos doentes para conseguir se manter, porque realmente não dá para você trabalhar, não tem como, né? Cada dia é um flash, eu brinco, né? Não, a cabeça não tem como estar em outro lugar, é humanamente impossível. Humanamente impossível, principalmente para a mãe. Né? Porque eu falo que por mais que o pai esteja presente, por mais que a avó, o tio, que você tenha uma rede de apoio, é como ali os primeiros 40 dias, ali os primeiros 4 meses da maternidade. Seu filho precisa de você, né? Ele precisa ali da mãe no seio, da amamentação, do cheirinho dela, né? Foram 9 meses que ficou intraútero, é a mesma coisa um filho doente. Ele quer a mãe, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? As empresas não estão preparadas para quando você tem uma doença que passe de 30 dias. Infelizmente. E as escolas, as amigas? Ai, foi muito fofa, porque realmente ela ficou 6 meses fora da escola. Tá. Então a gente fazia, tanto que pra ela, quando ela soube disso, ela ficou realmente muito triste. E ela até falou, ai mãe, eu falei pra ela, filha, a gente vai fazer aula online de novo, não fica triste dela. Ai mãe, pandemia de novo não, né? Ela ficou assim. Eu falei, filha, mas olha que legal. E o pior é que nesse caso, todos vão, né? Todos vão pra escola, mas daí eu tentei falar isso pra ela, filha, mas olha que legal, agora vai ser só você e a professora, não vai ter que dividir a tela com 30 alunos, né? Mas realmente é muito triste, porque eu sempre fui uma defensora da escola, né? Da volta às aulas, então pra mim doeu muito. É outro sintoma, né? Muito. Me doeu muito sair da escola, porque criança aprende com criança, né? Eu sei da importância do convívio de criança com crianças dentro da pediatria, pro desenvolvimento infantil, desenvolvimento neuropsicomotor, né? As relações sociais que
você aprende ali na primeira infância. Então, eu acho que deu muito em mim, mais do que nela até, eu acho, sabe? E ela fazia muita videochamada, então hoje até sou uma defensora também das telas, né? Com uso adequado, claro, corretamente, porque ajudou muito ela, o fato de ela poder conversar com amigas, né? Inclusive com filhas de pacientes minhas que moram em Portugal, que moram nos Estados Unidos, a gente conseguia fazer horários e ela podia conversar com alguém, a gente fazia brincadeiras juntas de desenho, então foi muito bacana. Ela não se sentiu sozinha, né? As amigas acolheram. Quando a médica liberou a presença de algumas em casa, a gente chamou também, e agora em agosto ela voltou para a escola, que foi muito lindo. A professora trabalhou isso com os alunos, né? A questão do câncer, também a questão do bullying em relação à queda do cabelo, porque a gente percebe que realmente a sociedade não está preparada, né? Eu vou contar um episódio que até fiz um post sobre o parquinho. Primeira vez que a gente foi num parquinho, ela ainda não tinha colocado o Portocat, que é um acesso venoso, que é um acesso mais rápido, para você não ter que estar furando a veia toda, que fica escondida por baixo da pele aqui nessa região. Ela só estava com um pique, né, que era um catéter que ficava uma mangueirinha aqui por fora, para ela não ter que ficar recebendo a punção toda semana, né, da agulha. E ele ficava para fora mesmo, aparecendo, e ela totalmente carequinha, com um bonezinho no parque, né, e eu já percebi aqueles olhares das mães, não das crianças, né, das mães, quando você vê um filho diferente, né? E ela sentiu isso também. E ela foi fazer uma brincadeira de se segurar e o boné caiu. E a primeira coisa que ela fez foi lá para as mães. Porque ela sabia que aquele olhar ali ia machucar ela, né? E eu ali, né, tentando, meu Deus, eu falei assim, eu quase peguei o boné, coloquei nela e falei, sim, ela tá com câncer, ela tem leucemia, tipo, tá tudo bem, ela já tá em tratamento, porque realmente é muita falta de informação e às vezes a gente não sabe lidar. Um olhar, eu acho que quanto mais a gente fala, né, num espaço como esse, quanto mais a gente traz esse tipo de debate, mas as pessoas vão começar a se abrir e olhar para as diferenças, porque nós julgamos a doença, a cor da pele diferente, tudo a gente julga. O meu filho tem 2 primas que elas são gêmeas, elas têm uma condição AAME, né? Então elas ficam em cadeirinha de rodas e tal. E aí as mães em volta todas ficam sempre muito preocupadas tal. E ele brinca de igual, então ele tira a boneca, daí a mãe fala, não, deixa com elas. Por que deixa com elas? Ele tá brincando de criança para criança. Isso. Eu não disputo meu brinquedo com meu amiguinho, eu vou disputar com as minhas priminhas. Então, quanto isso tá realmente, a gente coloca isso na cabeça das nossas crianças. Muito, é um papel nosso. Sim, tanto que ela colocou o boné e não quis mais brincar ali naquele momento. Ela foi para outro setor, para outro parquinho mais afastado, e os filhos daquelas mães foram correndo atrás dela, brincar com ela, né, do escorregador na casinha, que era um outro brinquedo. Então as crianças não têm esse olhar maldoso, esse julgamento, ou passam, né, a ter a partir do olhar da família. Então é muito importante a família ter conversas conscientes sobre diversidade, sobre doenças, tentar parar de esconder. Crianças diferentes, e você tem que saber lidar, né? Hoje a gente tem um mundo tão diverso, né? E muito falar sobre isso, sobre o bullying, né? Sobre evitar esses olhares, né? Acolher, nunca julgar. Você viu que você conta o caso da escola, o quanto foi preparado e o quanto ela foi acolhida. Muito. Ou seja, é possível. É possível. Muito possível, legal. Com certeza, muito. Dani, eu queria saber se a Júlia quer entrar aqui para mandar um beijo, tá com vergonha. Vem, filha. Ela adora. A Júlia, ela ficou aqui fazendo um trabalho manual. É um colar, Júlia? Vem aqui perto da mãe. Filha, venha. Um pouquinho. Ela faz uma bolsa. Ela fez uma bolsa linda para ela de aniversário. E agora ela tá fazendo para a irmã, que faz aniversário agora em outubro. Faz 8 anos. E daí a Júlia ficou aqui, deu umas dicas pra mãe, né? Deu. Senta nessa cadeira, Júlia. Ó, a gente vai improvisar aqui. Vai ligar aqui? Senta aqui só do lado da mãe um pouquinho. Vem, filha, ó. Fica aqui. Um pouquinho mais perto, bem grudadinha na mãe. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Júlia, põe um pouquinho o microfone pra ela. Júlia, você estava fazendo uma bolsa, é isso? É. Você fez pra você e agora você tá fazendo o que pra sua irmã? Que o aniversário dela é agora em outubro. E daí já eu tô fazendo. Mas ela sabe ou é surpresa? Ela sabe.
sabe. Ah, bom, porque senão a gente já ia estragar a surpresa aqui, né? Júlia, obrigada por ter vindo com a sua mãe hoje, acompanhado, deu as dicas que ela pode gesticular, né? Ela é minha produtora. Ótimo. E Dani, obrigada também. Obrigada. Não só como pediatra, como médica, trouxe também algumas... Ao longo do seu relato, você foi contribuindo com tantas informações importantes, né? Mas tem esse lado da mãe, que é extremamente emocionante. Eu me emocionei algumas vezes aqui hoje. Obrigada. Que bom que deu certo de vocês estarem aqui. Eu desejo toda a sorte do mundo. Ao longo desses próximos, ainda tem 1 ano e meio pela frente, muita força. Ainda bem que vocês têm a fé, né? Que a fé é tão forte, nos apoia tanto. E um beijo enorme para a Laura, que vai nos assistir. Vai. E a sua mãe, a sua irmã estão aqui comigo hoje. Eu quero muito te conhecer e eu espero que você mande um videozinho pra gente conhecer um pouquinho mais da Laura. Olá, eu sou a Laura. Tô aqui no hospital recebendo quimio, mas está tudo bem comigo. Beijos para vocês e já sigam minha mãe. Dicas de mãe pediatra. Tchau! Eu agradeço muito, a Laura adora, né? Ela tem uma rede social também, que é Laura Festas e Sonhos, porque ela adora falar sobre festas, sobre sonhos. Eu ela amo tem os filtros. Os filtros coloridos, que ela faz. sim. Então eu vejo que ela tá muito bem ali. Eu acho que a psicologia infantil fala, né? Através dela ali, do que ela fala ali naquelas redes sociais. Então eu acho que é muito importante isso, a gente acolher o filho, a gente passar a segurança, mas a gente também entender o nosso lado de mãe, que a gente sofre, chora. Mas e eles nos acolherem, como você disse que a Júlia te acolheu tanto. Muito. E um outro sinal que eu gostaria só de falar rapidinho sobre os sinais de alerta, né? Sobre o câncer infantil. Até mais do que eu ficar falando de sintomas, de febre prolongada, de dores nas pernas, hematomas, sangramentos. É muito importante o feeling materno, né? Aquela coisa, se você sente que o seu filho não está melhorando, né? Tá passando tempo, tá indo e voltando sempre os mesmos sintomas, a mãe tem um instinto que eu digo que é um sopro de Deus ali falando, olha, tem algo errado, procura um médico e vamos investigar. Eu acho que é isso. Obrigada, Dani. Obrigada pelo trabalho, pelo serviço que você tem feito, tanto nos podcasts que você tem ido e quanto nas suas redes sociais. Então, de novo, convido todo mundo para acessar. Você pode falar então suas redes sociais, da Laura. Sim, é @Dicas de Mãe Pediatra. E o da Laura é Laura_Festas_Sonhos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Hoje a gente não teve o quadro saúde porque foi 2 em 1. A gente teve a Dani como mãe e a doutora Daniela como pediatra. Fiquem ligados que na próxima segunda-feira temos um novo episódio no ar. Obrigada.